noite, meus amados. Amém? Boa noite a todos. Alegria muito grande nessa noite de estarmos aqui mais uma vez. Queria te convidar a ficar em pé. Você que está nos assistindo na nossa live, que Deus nessa noite ministre o teu coração. Estaremos orando por você também. Que nessa noite você também entoe um cântico ao Senhor. Fechamos nossos olhos, oremos e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso coração está grato pela rica oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, mais uma vez na tua casa. Muito obrigado pela presença dos nossos irmãos e já entregamos, ó Deus, tudo que nós vamos oferecer ao Senhor. Que o Senhor receba no trono da tua graça todo louvor, toda adoração, toda ministração, ó Deus, de oração, da tua palavra. Que o Senhor nos conduza, Pai, e que o Senhor nos guie, ó Deus, em tudo que a gente vai fazer. Deus, muito obrigado por esse momento tão especial. Muito obrigado pelo culto que estaremos entoando ao Senhor. Receba todo louvor, toda adoração, em o nome santo de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Abra a tua Bíblia. Eu gosto muito desse texto, Filipenses 4:4. Até o verso 7. 4 até o 7. Ok. Todos acharam? Estão procurando Filipenses ainda? Hã? Isso. Filipenses 4:4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. Nessa oportunidade, com muita alegria, você adora o teu Deus, deixa Deus ministrar no coração nessa noite e que Deus assim receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, para a glória do Senhor. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Vamos estar adorando o nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido você a hoje a ofertar ao Senhor o melhor da sua adoração, para a glória dele.
Irmãos, ao cântico desse louvor, os irmãos estão com a oportunidade de falar com aquele irmão que você há muito tempo sem ver, de cumprimentar os irmãos e declarar para eles para ela que você é uma família, vocês são uma família, vocês são unidos por causa do sangue de Cristo Jesus. É um momento para você comemorar. Comemorar por quê? Porque hoje nada separa a gente de Deus. Hoje nós somos unidos, uma só família, um só corpo em Cristo Jesus. Então você está com a oportunidade de sair do seu lugar, cumprimentar teu irmão, abraçar o seu irmão e falar para ele que Jesus ama ele e você também ama ele, que você está com saudade dele. Dá um abraço apertado, declara o quanto você ama o seu irmão nesse momento, em nome de Jesus. Preciosa é a nossa comunhão.
você dar a mão aos seus irmãos? Feche o corredor aqui, cantando esse louvor. Olhe para o rosto do seu irmão. Canta esse louvor olhando para o seu irmão. Somos uma família em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Que benção. Que benção. Irmã Cosma aí. Esse pessoal chegando de volta aí, olha. Irmã Cosma, irmã Maria Lúcia. Pessoal viajante, né? Viajam mais do que o Lula, irmão. Isso é verdade. Glória a Deus. Que benção, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Eu gosto muito quando a gente canta esse louvor. Mas é isso mesmo, né? Família tem problema, tem dificuldade, mas vai falar mal das minhas filhas. Vai falar mal da minha esposa, né? Mas somos uma família. Que isso seja cada vez mais verdade na nossa vida. Nós vamos continuar adorando com a nossa irmã Márcia. Ela vai estar nesse momento adorando ao Senhor. E você vai ter oportunidade de estar ofertando na casa do Pai nessa noite, para a glória do Senhor. Multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos e vejo o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Tem a fé de Abraão. Tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você.
e vejo o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aleluia. Obrigada, filho. Vamos ficar em pé? Vamos orar mais uma vez? Melhor, vou fazer um momento de intercessão. Nesse momento eu vou chamar nosso irmão Juan. Vem cá, Juan. Nosso irmão Renato. Nós vamos estar orando. Vou pedir ao Juan que esteja orando pela nossa comunidade, pela comunidade do Guarani, para que haja paz, e pedindo também pelo evangelismo do próximo dia 17, quando estaremos indo, fazendo o evangelismo à tarde, né? Conto já com a tua presença e que a gente alcance essa comunidade. Então, apresenta a comunidade ao Senhor. O nosso irmão Renato vai estar orando pelos enfermos da casa do Senhor. Em especial, quero pedir pelo Gabriel. Quando eu saí de casa, Gabriel ainda estava em cirurgia. A infecção dele estava forte. O médico abriu, as cirurgias foram feitas para ver se tem alguma coisa, para limpar, para ver se tira a infecção, porque os remédios não estavam fazendo efeito. Então, ore, né, pela vida do Gabriel, pelos enfermos. Eu creio no poder de Deus. Peço a você que ore pela mãe da Carlinha, né? Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. Enquanto eu puder, enquanto nós pudermos orar, nós estaremos orando pela vida da mãe da Carlinha, tá bom? Deus abençoe e vocês estarão com a oportunidade. Se você quiser se colocar de joelho, fique à vontade, a direção do Espírito Santo na tua vida. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho estar aqui nessa noite, Senhor, te glorificando, Pai. Pai, que o teu nome venha estar sendo glorificado aqui nessa igreja, Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor, fazendo o seu mover, Senhor, aqui nessa igreja, Pai. E a partir dessa igreja, Senhor, também faça mover nesse bairro, Pai. Pai, toma o Guarani em tuas mãos, Deus. Pai, que o Senhor possa estar fazendo o seu mover aqui, Pai, e concedendo tudo que o seu povo necessita, Deus. Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada coração, Deus. Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, convertendo a cada coração, Pai, conforme a tua vontade, Deus. Pai, use essa igreja, Senhor, também no dia 17, Pai, que o Senhor venha estar sendo propagado aqui nesse bairro, Senhor. Pai, que o seu nome, somente o seu nome vai estar sendo glorificado aqui, Deus, e que para honra e glória do seu santo nome eu te oro e te agradeço por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Deus nosso Pai, continua em tua presença, meu Pai. Venho lhe pedir pelos enfermos, Senhor, todos gerais, Pai, na nossa casa, na tua casa, todos os enfermos, Pai, que o Senhor possa vir de encontro a cada um, meu Deus, porque o Senhor é o Deus do médico, dos médicos, Pai, o que pode fazer todas as coisas, Senhor, o que é impossível ao homem é possível para ti. Pai, venha de encontro agora o Gabriel, Pai. Oh Deus, o Senhor sabe que ele tem passado vários processos, principalmente o teu pai, Senhor, porque quando tem um enfermo na família, a família também sofre, Pai. Então venha esse encontro, Pai, porque nós cremos, Senhor, porque nós temos muita experiência contigo e não vai ser diferente, Pai, com o Gabriel, Senhor, porque eu creio que o mesmo Deus daqui de perto é o Deus que está lá na casa dele, Senhor. Então venha operar grandemente, Pai, para que possa, Senhor, o teu Pai conseguir ter uma resposta e ele poder dizer, só o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, agora venha ser também de encontro com a mãe da Carla, Pai. Ó Deus, tu sabe de todas as coisas. Eu sei, Pai, que tua filha muitas vezes queria estar aqui, Pai, mas não pode, porque ela está lá com a sua mãe, Pai. Mas tu só pode fazer maravilha, Senhor, no meio dela, Senhor. Levantar daquele lugar, Senhor, e ela poder testemunhar do teu poder, porque eu sei, Pai, eu creio que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida, Senhor. Assim como foi com o centurião, Senhor, que muitas vezes a fé dele foi tão grande que ele falou, não precisa ir mais à minha casa, Senhor, basta uma palavra sua que quando chegar lá ele vai estar curado, e não foi diferente. Então assim, Senhor, como nós cremos aqui, vai lá, Senhor, nesse momento, para que possa salvar não só a mãe dela, e ela pode testemunhar do teu poder, porque nós cremos, mas salvar toda a família, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, ainda de pé. Mateus capítulo 14, verso 22
até o verso 33. 14, Mateus 14, verso 22 até o verso 33. Em nome de Jesus. Acharam? Oi? Amém ou não amém? Isso. 14, 22. Jesus anda sobre o mar. Mas eu queria nessa noite dar um tema a essa mensagem, a maravilhosa presença de Deus na nossa vida. Você pode dizer? A maravilhosa presença de Deus na nossa vida. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Aplica, ó Deus, aos nossos corações. Direciona, ó Deus, tudo que iremos falar e iremos ministrar. E que o Senhor ministre em cada coração nessa noite. Porque se eu falar, Senhor, eu falarei tão somente aos ouvidos. Mas o Senhor, teu Espírito Santo, que é aquele que conversa conosco, que convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos exorta, que ministra, que nos dá esperança, que teu Espírito Santo fale poderosamente em cada coração nessa noite, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Gostaria nessa noite de pensar com você sobre a maravilhosa presença de Deus na nossa vida. Eu vou pedir isso. Se achar necessário, como falei, pode ligar o ar-condicionado aí, por favor, tá? Qualquer coisa, os irmãos façam um sinal aí para a portaria e pede para ligar o ar-condicionado aí. Ok? Para mim aqui tá bom. Mas a maravilhosa presença de Deus na nossa vida, ela é algo que substitui todas as coisas. Com a maravilhosa presença de Deus na nossa vida, nós não precisamos de mais nada. Posso afirmar para você. Porque através da presença de Deus na nossa vida, tudo que nós fazemos, nós seremos mais do que vencedores. Tudo. A Bíblia já nos coloca como aquele que já venceu. Pastor, só quer dizer o quê? Eu quero dizer que no final de todas as coisas, no final de tudo, a Bíblia declara que nós somos mais do que vencedores. Mas a presença de Deus, ela é notória na nossa vida e ela faz toda a diferença.
E uma coisa que Deus ele sempre quis e sempre falou, ele disse: olha, eis que estarei convosco todos os dias. O problema é que cabe a nós sentir essa presença. Cabe a nós andarmos com essa presença. Cabe a nós valorizarmos essa presença. Cabe a nós desejarmos essa presença. Sabe, como o salmista do Salmo 42, ele diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pela tua presença, assim a minha alma suspira pelo Senhor, por estar em contato com o Senhor, estar na sua presença. Assim deve ser o nosso sentimento com relação à presença de Deus. Amar essa presença, cultivar essa presença. Mas essa presença maravilhosa de Deus na nossa vida, à luz desse texto, me traz alguns ensinamentos. Esse texto me traz alguns ensinamentos com relação a essa presença de Deus. E eu quero pensar com você nessa noite. Primeiro, que Jesus vinha de uma notícia ruim, a morte de João Batista. Quando João Batista tem em sua cabeça, ele é decapitado, ele morre e Jesus fica sabendo. Jesus opera o grande milagre da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Mas chega neste ponto aqui, a Bíblia diz que logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Quando Jesus está na nossa vida, na nossa casa, na nossa presença, conduzindo, essa presença maravilhosa, ela justamente, ela nos guia. Há uma coisa muito clara: Jesus estava com eles. Jesus recebe a notícia, Jesus multiplica os pães, eles viram, mas a presença de Jesus guia a vida dos discípulos, guia a vida da sua igreja. É interessante, porque a Bíblia diz que Jesus chega para eles assim: ó, vocês pegam o barco e vão embora. Daqui a pouco eu vou me encontrar com vocês. A presença de Jesus, ela é maravilhosa, porque ela guia a nossa vida. E ainda que a gente pareça, por exemplo, que está longe, porque Jesus, diz a palavra, que Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Significa dizer que Jesus falou para ele assim: olha, estou me afastando de vocês. Mas esse afastamento, ele é um afastamento físico, mas não é um afastamento desse Deus, dessa presença. Porque você vai ver durante esse texto que Jesus, em maneira alguma, em momento nenhum, Jesus se afastou desses discípulos. A verdade é que Jesus nunca se afasta de nós. Na verdade, somos nós que enxergamos Ele longe da onde a gente está. A verdade é que Jesus fala para os discípulos: olha, é o seguinte, vocês pegam o barco e vão. Há um espaço físico, mas se você for olhar para o texto, Jesus estava orando por quem? Quando Jesus sobe para orar, por exemplo, ele está orando pela sua igreja, está orando pelos seus discípulos. Então não há essa questão de um Deus distante de nós. Não há essa questão de um Deus que não está conosco. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele está presente em todos os momentos. Seja nos momentos bons, nos momentos ruins. Essa presença de Deus conosco está todos os dias. E, na verdade, o que Jesus está aqui cumprindo, o que ele fala na sua própria palavra. Ele quer dizer, Emmanuel quer dizer Deus conosco, ou seja, a presença de Deus 24 horas do dia. E não é porque ele manda os discípulos para o barco que ele não está presente. Sabe por quê? Porque ele guia a nossa vida para vivermos uma vida na sua presença e vivermos a vida. Vou falar uma coisa muito clara. A presença de Jesus na nossa vida, a presença desse Deus, não significa ausência de problemas.
Repara só você. Jesus fala para eles assim: vocês vão para o barco. Só que Jesus manda eles para o barco e surge uma tempestade. A presença de Deus guia a nossa vida até mesmo em direção às tempestades. Pastor, o senhor está falando o quê? Que Jesus, ele quer o nosso mal? O senhor está falando o quê? Que Jesus, ele nos guia para vivermos dias maus? Sim. Porque se você for parar para pensar, não, Deus só nos guia em pastos verdejantes, nós só vamos nos dar bem, sabe? A gente nunca vai passar por uma tribulação, a gente nunca vai passar por uma doença no seio da família, a gente nunca vai passar por aperto financeiro, a gente nunca. A presença de Jesus na nossa vida não significa isso. A presença de Jesus significa que, embora Ele nos conduza para passarmos por tribulações e dificuldades, Ele nunca nos abandona, mesmo no meio das dificuldades. A Bíblia me mostra uma coisa muito clara: quando os discípulos estão no lago de Genezaré, que a tempestade começa, aonde é que estava Jesus? Na polpa do barco. Mas estava longe? Não. A nossa vida é guiada porque Ele nos permite vivermos experiências, mas com propósito. Experiência de crescermos. Experiência de termos relacionamentos real com Ele. Experiência de avaliarmos como é que estamos, por exemplo, na nossa fé. Que você olha para o texto de Jesus e fala assim: vocês peguem o barco e vão adiante dele enquanto ele despedia as multidões. A Bíblia diz que eles vão e Jesus está aqui. A presença maravilhosa de Jesus na nossa vida nos guia até mesmo em direção às tempestades, mas para nos fazer vencer essas tempestades. A presença de Jesus maravilhosa, a presença desse Deus, a presença maravilhosa desse Deus, diz que enquanto parece que Ele está longe, Ele está intercedendo por nós. Olha que coisa interessante. Os discípulos se afastam, diz a palavra do Senhor, e tendo despedido as multidões, Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Parecia uma distância muito grande. Jesus fica, os discípulos vão com o barco, a tempestade começa. Onde é que estava Jesus? Intercedendo. Há uma coisa muito clara que as pessoas entendem, que quando Jesus estava aqui, Jesus estava orando pela sua igreja. Jesus estava levantando um clamor por aqueles que estavam no barco. E Jesus estava no lugar sozinho, no momento real com o Pai. E aí você pode olhar, por exemplo, pelo prisma dos discípulos. Jesus nos deixou aqui para vivermos essa tempestade sozinho. Parece isso muitas vezes na nossa vida, não parece? Parece isso muitas vezes na nossa vida, que o nosso barco se afasta, parece que ele está se afastando, e parece que muitas vezes nós não estamos vendo o agir de Deus. Porque, por exemplo, quando ele chegou naquela tempestade, ele chegou para aquela tempestade e ele disse assim: acalma-te. E aquela tempestade acalmou. Mas agora a palavra do Senhor diz que ele não chega, ele não fala para a tempestade acalmar. A Bíblia diz que ele deixa a tempestade chegar na vida dos discípulos, chegar naquele barco, e a palavra do Senhor diz que ele vai lá andar sobre as águas. Aqui fica uma coisa que eu quero pensar com você, que a presença maravilhosa de Deus na nossa vida pode, muitas vezes, a gente achar que Ele não está presente, mas Ele está. E a Bíblia diz que Ele sobe para orar. A Bíblia diz que Ele vai interceder. E há um único intercessor entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o Senhor. É Ele que está apresentando o Pai, a sua igreja. É Ele que está apresentando, Pai, a minha e a tua oração. E Ele não se esquece. E Ele não deixa
cada um de nós desamparado. A palavra do Senhor diz que Jesus sobe para orar. Ao cair da tarde, ele estava só. Entretanto, o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Parecia que Jesus tinha falado assim, ó, viva a vida de vocês. Eu ensinei alguma coisa a você. Vai lá e dá seu jeito. Saia desse momento aí. Há momentos na nossa vida que parece isso. Parece que Jesus não está presente. Parece que Ele não está conosco. Mas a Bíblia diz que Jesus estava ali intercedendo ao Pai. A Bíblia diz que Jesus estava orando. A Bíblia diz que Jesus estava clamando. A Bíblia diz que Jesus parece que vai demorar. Parece que ele demora. Porque se você for olhar, Jesus dá pão e peixe. Ao cair da tarde, ele sobe para orar. A Bíblia diz que Jesus vai chegar lá, vai se encontrar com os discípulos de madrugada. Parece que Jesus, que essa presença não está conosco. Parece, e aí eu queria olhar muito pelo lado dos discípulos, porque por que Jesus está lá? Por que ele não está aqui? Por que ele ficou lá na areia, em lugar seguro, e não está vendo a nossa tempestade aqui? Você olhando pelo prisma dos discípulos, é um prisma de desânimo. É um prisma de achar que Deus verdadeiramente não quer mais nada conosco. Então, olhar e ver, olha, a tempestade está atacando o barco, mas Jesus está lá. Jesus está no lugar seguro. Jesus está no lugar em que ele não está passando tempestade. E a gente olha e fala assim, mas tem hora que parece que Deus não está conosco. A Bíblia cita que esse Deus, esse Jesus, diz, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Às vezes o tempo é a gente não sabe lidar com o tempo. De tarde, Jesus sobe para orar. Passa uma noite, a Bíblia diz que ele só aparece de madrugada. Isso me ensina muita coisa. Que a demora dele não significa que ele não está conosco. A demora dele não significa que ele não está sabendo do que nós estamos passando. Se tem uma coisa que ficou clara aqui nesse texto, é que Jesus deixou ele lá. Agora, por que Jesus nos manda em direção às tempestades? Porque se a gente for falar, venha para a igreja e pare de sofrer, eu estou mentindo para você. Mas também não estou falando para você, venha para a igreja e vá sofrer. Né? Vem para a igreja que a gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer no dia do teu batismo é botar você na cruz, pregar pelo menos 4 pregos em você, para você sofrer e sentir a dor. Não, não é isso que a gente está falando. Mas a gente também não está falando para você que doença não dá em gente. Eu também estou falando para você que naufrágio também acontece com gente, conosco. Eu estou falando para você que problemas acontecem conosco. Eu estou falando para você que muitas vezes nós enfrentamos tempestades mesmo. E por que muitas vezes Deus, esse Deus que nos guia, nos permite chegar nas tempestades? Por que muitas vezes Ele, mesmo estando presente conosco, Ele pega e nos coloca em direção a essas tempestades? Primeira coisa que eu penso, quando Ele faz isso, é para mostrar que Ele está presente. Segunda, é para saber como é que nós estamos.
Como é que está a nossa fé? Eu falei quarta-feira passada que eu tenho estado muito preocupado com a fé da igreja. Está passando o tempo, a igreja está ficando mais cética. Está passando o tempo, a igreja está tendo menos fé. Está passando o tempo, a igreja não está acreditando mais em nada do que prega. Não está passando o tempo, a igreja não está nem acreditando mais na sua oração. Que a gente ora, diz assim, Senhor, o Senhor pode mudar, mas o médico já falou que vai morrer. A gente coloca sempre o final da frase na nossa mente. Eu acho que eu não tô aqui viajando na maionese, porque é isso que tem acontecido. Você pergunta para a pessoa como é que está aquela pessoa, vamos orar, mas o pastor médico já falou que vai morrer. Eu falei, mas e o nosso Deus? Aonde que fica? Por que Jesus muitas vezes deixa as nossas vidas passar por tempestades, como passou a dos discípulos, como passou a vida desses homens, para mostrar como é que estamos? Para a gente começar a entender quem é Ele. Porque, convenhamos, aonde que você vai provar o ouro? É no fogo. Aonde que você vai provar a sua fé? É no fogo. Aonde que você vai provar a sua fé? Quando você precisa provar a sua fé. Aonde que você vai fazer valer aquilo que você lê na palavra do Senhor? Aonde que você vai fazer valer aquilo que você prega? Nas tempestades. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer tempestade na minha vida. Mas se aparecer, tem que fazer valer. Tem que começar a crer. Por que Jesus permite isso, irmãos, muitas vezes na nossa vida, para a gente se chegar mais de perto dele? Porque, repara, ele estava longe, fisicamente, mas estava presente, orando por nós, estava preocupado por aquele discípulo. Mas nós precisamos caminhar em direção à sua presença. Nós precisamos caminhar. E o que muitas vezes acontece é que quando Jesus deixa essas tempestades acontecer na nossa vida, às vezes a gente sucumbe na fé. Às vezes a gente sucumbe nas nossas próprias crenças. Que a gente fala para os outros assim, ó, você tem que crer em Deus. Mas às vezes a gente não crê em Deus. A gente coloca Deus na caixinha de fósforo, que só age se o médico disser sim ou não. Mas o médico disse não. Mas Jesus não disse, não importa o que Jesus diz. A tempestade vem, não importa o que Jesus fala. Não importa o que ele pode fazer. Por isso que muitas vezes Jesus permite que a gente entre em tempestades. Por isso que muitas vezes Jesus permite que sejamos provados. A Bíblia diz que quando é de madrugada, Jesus vai em direção a essa igreja, parecendo que está nos 45 do segundo tempo. A gente tem essa percepção. As coisas estão acontecendo, mas parece que Jesus só vai aparecer no final. Pode ser que Jesus apareça no final, pode ser que ele apareça no início, vou transportar para o texto, pode ser que ele apareça na tarde, pode ser que ele apareça à noite, pode ser que ele apareça de madrugada. Mas uma coisa é certa, ele estava ali. Uma coisa é certa, ele aparece. Pode aparecer até que é no finalzinho mesmo das nossas forças. Pode parecer até que é no finalzinho mesmo do limite da nossa fé, quando já não estamos acreditando mais. A Bíblia diz que aqueles homens estavam no barco e Jesus vai aparecer de madrugada, ou seja, já um bom tempo depois, mas apareceu. Você entendeu? Pode parecer que ele está demorando, pode parecer que ele não vem de tarde, não vem à noite, mas pode aparecer de madrugada. O grande problema nosso é que nós precisamos esperar o momento dele. Não é no meu momento, não é no teu momento, mas é no momento dele.
E que pode até parecer que seja de madrugada, pode até que parecer seja o último fio, pode até parecer que seja o último momento, mas ele aparece. Mas se ele aparecer, ele pode chegar lá e dar fim a toda a tempestade, ele pode chegar lá e mudar a história. Por que que não? Por que que Jesus, muitas vezes, irmãos, permite que a gente passe por dificuldades como esses discípulos? Era para provar como é que estava a fé dessa igreja. Como é que está a tua fé? Como é que está? Eu gostaria muito de pensar com você que a gente já não está crendo mais naquilo que Deus pode fazer. Aqui me dá alguns motivos que eu posso, muitas vezes, não enxergar o mover de Deus na minha vida. Os discípulos, porém, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram o quê? Apavorados. Isso aqui é outra mensagem. É um fantasma. Tem gente enxergando tudo, menos Deus. Tem gente enxergando tantas coisas. Tem gente enxergando ET, tem gente enxergando fantasma, tem gente enxergando aí um monte de coisa. Tem gente falando que Deus não mandou falar. Tem gente acreditando naquilo que Deus não mandou acreditar. A palavra do Senhor diz que a Bíblia mostra uma igreja que estava tomada de medo e gritando. E gritaram, mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Mas olha que coisa interessante que muitas vezes acontece. Por que que muitas vezes nós entramos nesse desespero? E porque muitas vezes nós não reconhecemos que esse Deus pode mudar. A Bíblia diz que você está vendo uma igreja apavorada, uma igreja que estava enxergando fantasma, uma igreja que tinha o quê? Medo. Uma igreja que gritava de desespero. O que é isso? A tempestade estava batendo e o desespero batia. A minha tia outro dia falou uma coisa para mim muito interessante. O meu sobrinho, ela está lá, graças a Deus, daqui a pouco a gente vai trazer ela aqui. Ela falou assim: meu sobrinho, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu falo, tia, por que que no enterro de crente não tem desespero? Aí eu falei: porque a gente tem uma esperança, porque a gente tem um Deus, tia. É porque eu vejo vocês lá, ela falando assim mesmo. Fui no cemitério, aí tinha uns 4 enterros lá, todo mundo cantando. Mas no outro lá, que não era onde estavam os pagodeiros, onde estava o pessoal lá, mas era um desespero. Eu falei: sabe por quê? Porque nós temos um Deus que não deixa o desespero bater no nosso coração. A Bíblia diz ainda que a gente perca alguém, ainda que nesse momento alguém parta, tia, a paz de Deus que excede todo entendimento está conosco, porque a presença de Deus está na nossa vida. E temos uma esperança. E esse Deus nos dá uma esperança. Então eu disse isso para ela, porque muitas vezes, irmãos, nós entramos em desespero, porque muitas vezes nós não acreditamos mais, porque na verdade não conhecemos o Deus da Bíblia. Olha o que Pedro diz: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Não estava enxergando Deus nos seus problemas, nas suas enfermidades, na tempestade. Não lembrou que Jesus estava naquela mesma direção, que podia vir naquela direção. Não lembrou quem era Jesus. Ele diz uma coisa aqui que me chama a atenção: se é o Senhor mesmo, quantas vezes nós estamos duvidosos do Deus que nós servimos? Quantas vezes nós não acreditamos? Quantas vezes nós estamos assim, se o Senhor mesmo é o Senhor mesmo? A palavra do Senhor mostra um Pedro que está aqui mostrando, na verdade, que ele não conhecia o Deus que ele servia. A igreja está correndo o risco de não conhecer o Deus que ela serve. Por isso que muitas vezes Deus permite
experiências de cada um de nós para a gente entender quem Ele é. Enquanto nós não entendemos quem Ele é, muitas vezes Ele vai deixar as tempestades aparecer na nossa vida para a gente, por exemplo, se prostrar diante dEle, para a gente clamar a Ele, para a gente buscar a Ele, para a gente entender essa presença na nossa vida. A Bíblia mostrou um Pedro aqui, se é o Senhor mesmo. Aí Jesus fala, sou eu. Você vai olhar que Jesus disse assim, coragem, sou eu. Nem a voz de Jesus a igreja reconheceu. Sabe o que é isso? Se Jesus chegasse aqui e falasse para você agora, e a voz do Senhor audível na nossa vida, sou eu que estou falando isso, sou eu que estou aqui presente, será que acreditaríamos? A Bíblia diz que Jesus diz para ele, sou eu, não tenham medo. Nem a voz de Jesus. A igreja corre o risco de não estar nem mais reconhecendo a voz de Jesus. A igreja corre o risco de não conhecer mais o Jesus que prega. A igreja corre um risco de dizer, de não conhecer mais um Jesus que ela diz que anda com Jesus. Olha que coisa interessante. Aí Jesus diz para ele assim, sou eu, Pedro. Se o céu é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Aí, andando sobre as águas, Jesus disse, venha. Venha. Se Jesus mandar hoje você, se Jesus hoje falar contigo, será que a igreja está ouvindo a voz do Senhor Jesus hoje? Que a gente ouve tanta voz. A gente ouve a voz da incredulidade, a gente ouve a voz do miticismo, a gente ouve a voz dos pessimistas, a gente ouve a voz daquele que já deu o decreto. O cara não é Deus, mas ele fala assim, ó, já era, esse daí já partiu, já não tem mais jeito. A gente ouve a voz desse cara que fala assim, esse cara aí não tem jeito. A gente está ouvindo tantas vozes. A igreja não ouviu a voz de Jesus. Sou eu, não tenho medo. Sabe o que posso pensar aqui também? Esse Deus, Ele está conosco, e se Ele está conosco, nós não precisamos temer. Nada. Nada do que a gente vê, nada do que a gente vai passar, nada do que a gente experimentar hoje pode nos trazer medo. Porque esse Jesus está conosco. E Ele diz para nós, não tenham medo. A Bíblia mostrou uma igreja que age sem olhar para o próprio Deus. A Bíblia mostrou, por exemplo, um Pedro, quando Jesus disse para ele assim, venha. A Bíblia diz que Pedro desce do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. Acho que a igreja hoje está precisando ser salva. A igreja está precisando ser salva como esse Pedro. Salve-me da minha falta de fé. Salve-me de mim mesmo. Sabe por quê? O grande problema, às vezes, nós, como igreja, nós mesmos. Porque o Deus é o mesmo, o Jesus é o mesmo, mas a gente mesmo. E aí Pedro diz a Jesus assim, salve-me. Salve-me. Por quê? Porque Pedro olha, ele está olhando para o vento, está olhando para a tempestade. Isso aqui parece até clichê na vida cristã. Já ouviu umas 300 mil mensagens dessa aí. Mas é verdade. Que às vezes a gente deixa de olhar para o Deus que a gente serve. A gente olha para quem? Para quem que a gente olha? Os problemas, para as tempestades, para as dificuldades. A gente olha mesmo, isso daqui parece clichê, né? Porque já tantos pregadores já falaram isso, né? Não olhe para a tempestade, olhe para Deus. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Por que a gente muitas vezes afunda? Por que a gente muitas vezes perde a fé? Porque a gente esquece do Deus que nós servimos. E o Deus a quem nós servimos, irmão, está falando assim, cara, olha para mim.
É por isso que ele fala lá em Salmo, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem de quem? O Senhor que fez os céus e a terra. Eu levo para lá. Mas se eu olho para cá, eu só vou ver vento, eu só vou ver tempestade, eu só vou ver mar agitado, eu vou esquecer do Deus. Por exemplo, eu posso citar para você, por exemplo, Abacuque. Abacuque, quando olha, vê as coisas tudo ruim, a Bíblia diz que ele sai do meio da multidão e ele vai subir uma torre de vigia. Na torre de vigia era onde ele pegava e orava ao Senhor. E ele disse o seguinte: vou orar ao Senhor para ver o que Deus vai falar comigo. Para ver. Saiu do meio da tempestade, do meio daquilo que ele estava vendo a Babilônia chegando feroz, parecia que Deus não estava presente, tinha um sentimento de Abacuque que é tão assim, fala tanto comigo, que eu fico olhando assim, às vezes parece isso que a gente está sentindo mesmo. Porque ele chega no capítulo 1, eu gosto de falar desse texto, cara, porque ele chega no capítulo 1 e ele diz: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai olhar esse teu povo sofrendo? Até quando você vai ver o justo pagar pelo injusto? Até quando o Senhor vai ver essa Babilônia invadindo? Irmãos, quantas Babilônias têm invadido esse mundo? Quantas coisas parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está, trabalhando. Quantas tempestades podemos passar? Porque, por exemplo, um povo de Judá sendo entregue na mão da Babilônia é uma tempestade. É um problema, é uma dificuldade. A Bíblia diz que Abacuque sai, ele diz o seguinte: vou sair daqui, vou para a torre de vigília e vou orar para ver o que Deus vai falar comigo. Simples. Saiu do meio das tempestades, saiu do meio do problema, Deus começou a falar com ele. Às vezes a gente precisa sair do meio da tempestade mesmo. Lembrar do Deus que a gente serve. Lembrar do Deus que se relaciona conosco e orar. A Bíblia diz que Deus olhou para Abacuque e falou o seguinte: escreve, tem letras grandes, para que aquele que passa correndo veja o livramento que eu vou dar, porque certamente virá. Não tardará, certamente virá. A palavra do Senhor diz que Deus cumpriu a sua palavra. Abacuque não viu, mas a Babilônia caiu pelo poder que há no nome de Jesus. Às vezes a gente tem que fazer isso. Mas por que a gente só fica na tempestade? Por que a gente só fica nos problemas? A Bíblia me diz que mostrou que igreja era essa. Uma igreja que estava só olhando os problemas. Uma igreja que só estava olhando as dificuldades. Quantas vezes a gente só olha os problemas, as dificuldades, irmãos? A gente esquece de celebrar as vitórias. Quantas vezes a gente só olha aquilo que nos traz medo e esquece de celebrar aquilo que Deus já fez. Estava ali com eles, aquele que tinha transformado água em vinho, aquele que tinha curado enfermos, aquele que tinha alimentado mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Estava ali com ele. E aí eles estavam olhando somente para a tempestade. A Bíblia mostra que a maravilhosa presença de Deus é socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Você quer ver? Tribulação, o que é a tribulação? Tribulação é um monte de problema, um monte de dificuldade. É coisas que vão sucumbindo a gente mesmo, vão afundando a gente. A Bíblia diz que esse Deus, ele é socorro bem presente nessa hora. E há uma coisa que me chama a atenção, que essa igreja, que não estava enxergando o Deus que ela serve, clama a esse Deus. Salve-me, Senhor, disse Pedro. Salve-me. A Bíblia diz que Pedro está enxergando, mas não só enxergando. A Bíblia diz que o mar estava engolindo Pedro, porque a Bíblia diz que ele estava afundando. A Bíblia diz que ele estava afundando.
E aí os problemas, a tribulação, a angústia, essas coisas, na verdade, estavam enredando Pedro, estavam levando Pedro. Ao que Pedro diz o seguinte: Senhor, salve-me. E a palavra do Senhor diz que esse Deus estende a sua mão e chama Pedro de volta. É uma coisa que nós precisamos olhar. No meio das nossas tempestades, das nossas dificuldades, nós podemos clamar a esse Deus. E a sua mão não está encolhida, irmãos, para nos socorrer. A sua mão não está encolhida para não nos resgatar. É por isso que você olha, grandes homens de Deus tiveram problemas e dificuldades, porque uma coisa é certa: você falar que é super crente, a gente não pode acreditar que existe alguém super crente, porque tem hora que você vacila mesmo, tem hora que você olha para as dificuldades mesmo, tem hora que você está sendo sucumbido pelos problemas mesmo, pelas dificuldades. E tem hora que você vai ter que descer mesmo para clamar. Foi assim, por exemplo, na vida de Jonas, quando desobedeceu a Deus e foi para Tarsis, pegando aquele navio, e depois caiu dentro do ventre de um peixe, de um grande peixe. Quando ele cai ali naquele ventre, depois de 3 dias, diz a palavra do Senhor que ele faz o quê? Ele clama. Ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que Deus, e eu acredito, se você não acredita, aí já está começando errado. Por isso que muitas vezes a gente já está ficando incrédulo, porque a gente já não acredita mais no que a Bíblia escreve. A gente acredita num monte de teólogo aí que diz que isso daqui é alegórico. Alegórico é o pensamento dele, alegórico é a vida dele. Para mim isso é real. Se você quiser procurar, procura 2 matérias que teve aí na história de um homem declarando que foi engolido por um peixe. Peixe gigante, e depois foi lançado fora. Eu não precisava disso daí. Que a Bíblia diz que ponto. Para mim, por isso que muitas vezes a nossa fé às vezes é abalada, porque um monte de gente já esquece que a Bíblia escreve e já não acredita mais na Bíblia como ela é. A Bíblia é a palavra de Deus. Se está aqui, eu creio, é real. Mas ele chega lá, de dentro daquele peixe, ele clama ao Senhor. Ele se arrepende e Deus lá de dentro ouve. O que eu quero apresentar para você? Pedro estava sendo sucumbido. Pedro estava descendo ao mar, estava sendo submergido. Jonas estava debaixo do mar. Não há lugar em que Deus não ouve a nossa oração. E não há lugar onde Deus não está. Citei aqui domingo de manhã, cito. Salmo 139, o próprio salmista Davi vai dizer o seguinte: se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se eu descer no mais profundo do abismo e fizer a minha cama, o Senhor lá está também. Se eu tomar as asas da alvorada, que é aquele feixe de luz, aquele raio de luz, né? Se eu pegar aquele raio de luz ali, o Senhor ali está também. Significa dizer que não há um lugar onde Deus não nos ouve. É por isso que quando Pedro chega para ele: Senhor, salve-me, a palavra do Senhor diz que Jesus estende a sua mão e tira Pedro daquele mar. Muitas vezes nós estamos com as nossas tempestades, com os nossos problemas, as nossas angústias tomando conta de nós. A gente às vezes fica vivendo uma vida já angustiado, muitas coisas, muitos problemas. Aqui é uma oração que a gente precisa fazer. Salve-me, Senhor. Salve-me desses problemas. Salve-me dessa tempestade. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar a mim e a você. Mas essa igreja que clama, Jesus foi lá, estendeu a mão, segurou na mão dela, colocou ela no lugar
seguro, porque Deus estava presente com ela. Deus está presente conosco. Não tem um momento só que Ele nos abandona. Não tem um momento só que Ele não nos vê, irmãos. Ele está conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida, e pode ser os bons e os maus momentos, mas Ele está presente. E Ele está ouvindo o clamor de uma igreja. E posso dizer para você, uma igreja talvez que precise dizer ao Senhor: Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Uma igreja talvez que possa dizer ao Senhor: Senhor, eu já não consigo mais olhar para o Senhor, estou olhando só para os problemas. Uma igreja que precisa, às vezes, ser salva dela mesma, porque ela mesma já está incrédula. É uma igreja, é um momento em que a igreja pode clamar a esse Deus e dizer: Senhor, salve-me. E a Bíblia diz que o próprio Deus nos salva, nos tira desse enmarado de tantas angústias, de tantas dificuldades, e às vezes, e muitas vezes, da nossa própria falta de fé. Por isso que Jesus chega e diz para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Igreja, por que tem duvidado? O Deus a quem você serve está vivo. Igreja, por que tem duvidado? O Deus a quem você serve está com você. Igreja, por que tem duvidado? Se você lê a palavra, se você conhece esse Deus, se Ele te salvou, por que você tem duvidado? Nós precisamos hoje pedir algumas coisas ao Senhor. Primeira coisa que a gente precisa, domingo eu vou falar sobre isso, para o nosso amor não se esfriar. Porque, pastor, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Do mundo, da igreja não pode esfriar. Do mundo. Da igreja, o amor de Cristo está nela, e é o amor que nos aquece. Mas uma coisa que a igreja tem que pedir hoje é fé. Que essa igreja não vive sem fé. Se vive sem fé, virou torcida do Flamengo. Virou um ajuntamento de pessoas, não igreja. Se vive sem fé, eu vou dizer para você, você não agrada ao Senhor. Porque aquele que quer agradar ao Senhor precisa crer que Ele é. A igreja hoje precisa de fé, porque ela está sendo bombardeada a acreditar que as coisas estão no controle mais do homem do que de Deus. A igreja precisa ser avivada na fé, porque a Bíblia chama a igreja para viver pela fé. Ela diz que o justo viverá pela fé. A igreja precisa pedir ao Senhor fé. Porque eu digo uma coisa para você. Está presente domingo na igreja. Está quarta-feira presente na igreja. Domingo de manhã, domingo à noite. Sem fé é zombaria. A gente precisa pedir fé ao Senhor. A gente precisa pedir fé para não sucumbirmos. A igreja precisa ser avivada na fé porque a presença de Deus está com ela. E só pela fé nós entendemos essa presença. Só pela fé nós entendemos, acreditamos. É por isso que Jesus falou: bem-aventurado foram aqueles que não viram e creram. A igreja precisa ter fé. A igreja precisa ter fé. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Jesus, certa vez, falou o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Se ele voltar hoje. Que tipo de igreja nós somos? Uma igreja com fé? Ou uma igreja que já não acredita em mais nada? Pastor, já vi tanta coisa na igreja. Eu tenho 40 anos, 50 anos de igreja. Nunca vi ninguém saltar de uma cadeira de roda.
Eu não acredito nisso, não, pastor. Acredita, irmão. Acredita. Pastor, nunca vi ninguém ser ressuscitado. Eu também não. Acredita. Pastor, nunca vi ninguém ser curado de câncer. Eu já vi. Já vi. Pastor, nunca vi ninguém passar a Covid 31 dias internado e sair. Eu vi. Foram 2. Né? Ah, pastor, eu estou aqui 50 anos na igreja, eu nunca vi um milagre. Não é porque você não viu que Deus não faz. Deus continua fazendo porque Ele é Deus. Viva por fé, irmão. Se movimente por fé. Creia no Deus que você serve. Jesus mostrou a essa igreja que nós precisamos ter fé. Vamos ficar em pé? Vamos cantar, Ministério do Louvor. Pode adorar o Senhor. Isso é fé. Mais da tua presença na nossa vida, Senhor. Você pode adorar o Senhor?
você quiser nessa noite receber uma oração, vem aqui à frente. Pode continuar, ministério. Se você quiser vir aqui. Vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja. Continua. Mais alguém? Aleluia. Oh Deus. Oh Deus. Senhor Deus, queremos mais do Senhor na nossa vida. Que diminuamos, Senhor, e que nessa noite tão somente a Tua presença seja notória nesse lugar. Que nessa noite, Senhor, tão somente a Tua glória esteja presente aqui, Senhor. Ó Deus, invadindo cada coração, Deus, da Tua casa. Senhor, em especial por essas vidas que se encontram aqui, Deus, e por algum motivo o Senhor veio clamando, ó Deus, ao Senhor por alguma dificuldade, ó Deus, por alguma enfermidade, por algum problema, Senhor, por alguma tempestade que está passando, Pai. Ó Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, de ministrar a Tua palavra, porque assim como o Senhor, ó Deus, fez com aquela igreja, nós Te pedimos, salve-nos, ó Deus, dos nossos problemas, das nossas enfermidades, salve-nos, ó Pai, do mar revolto, ó Deus, repreenda, ó Deus, toda palavra, repreenda tudo que não provém do Senhor, repreenda, ó Deus, toda enfermidade, Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Então o Senhor tem o poder nas mãos de dar ordem, ó Deus, e basta apenas uma palavra do Senhor e toda enfermidade sai, e toda enfermidade cessa, e todo problema cessa, e toda, ó Deus, todo mar revolto cessa a sua fúria, porque o Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, pelo que não submergeremos, pelo que não, ó Deus, vamos, ó Deus, submergir, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos sustenta com a Sua destra fiel. Pai, nessa noite nós clamamos por esses irmãos. Senhor, talvez eu não vá lembrar o nome de todos, mas ó, toma, ó Deus, em Tuas mãos a diaconisa José, em Tuas mãos, toma a diaconisa Jussiara em Tuas mãos, Senhor Deus, a irmã Maria Lúcia, ó Deus, toma também a nossa irmã Cláudia, a minha mãe, a Márcia, ó Deus, a Cosma,
ó Deus, o Fábio, ó Deus, nosso seminarista, toma a diaconisa Elizabeth, toma a diaconisa Rita, toma a irmã, ó Deus, Conceição, ó Deus querido, Pai amado, Pai querido, o Senhor conhece a necessidade das tuas filhas, dos teus filhos aqui presentes, Senhor. Senhor, que nós sejamos essa igreja que crê, ainda que nós não tenhamos visto nada, ainda que a gente muitas vezes esteja olhando para as tempestades da vida, ainda que a gente veja só problemas, só dificuldade, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode, ó Deus, mudar a história, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode libertar, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode trazer existência o que não existe, Senhor, para nos abençoar. Deus, nós te pedimos, ó Deus, com fé nessa noite, nós clamamos ao Senhor, porque cremos e não há outro Deus além do Senhor. Então toma essas vidas em tuas mãos, toma essas vidas, Pai, e nos momentos difíceis, Senhor, faça com que eles lembrem, ó Deus, que há um Deus dos céus, que embora pareça que não está chegando a sua hora de agir, Senhor, o Senhor pode agir a qualquer momento, ó Deus querido, e se o Senhor falar, e se o Senhor abrir a porta, ninguém fecha, e se o Senhor fechar, ninguém abre. É por isso que nós estamos aqui nessa noite clamando pelos teus filhos. Vem com poder e grande glória, Senhor. Vem com poder e grande glória na vida dos teus filhos. Toma a diaconisa Denilda, Pai, em tuas mãos. Toma o Pablo, que não se encontra aqui, dê a recuperação. Toma o Gabriel em tuas mãos. Senhor, não sei como foi a cirurgia do Gabriel, mas te pedimos, Pai, que se essa cirurgia, ó Deus, já terminou, ó Deus, que seja uma boa recuperação. E eu sei, ó Deus, que o Senhor já colocou a mão, tira toda infecção. Ó Deus, cuida do teu filho, que o teu filho, ó Deus, siga os procedimentos, se assim for a tua vontade, mas basta apenas uma palavra do Senhor e toda enfermidade cessa. Senhor, entrega a mãe da Carlinha em tuas mãos. Deus, tu és Deus. Eu não aceito a palavra do médico. Se a palavra do Senhor for a última palavra, amém, glorificado seja Deus, porque o Senhor é Deus. Mas, Senhor, se não for a tua palavra igual a do médico, Senhor, confunda, Senhor, confunda a medicina, Pai, confunda os diagnósticos, Pai, confunda os exames, Senhor, porque o Senhor tem o poder nas mãos, porque o Senhor é Deus. Deus querido, nós clamamos ao Senhor, faça isso, Pai, para a tua honra e tua glória, Deus. Muito obrigado pelos meus irmãos aqui na frente. Ó Deus querido, eles fazendo isso, Pai, eles estão reconhecendo que há um Deus que cuida deles. Eles estão reconhecendo que há um Deus que pode, um Deus que pode fazer maravilhas na vida deles. Toma em tuas mãos, abençoe poderosamente e dê vitória aos teus filhos. Toma a irmã Márcia, abençoe. Toma a irmã Maria de Lourdes, abençoe, Pai, e cura, e traz libertação, e abençoe para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Amém. Quero agradecer muito a Deus, você que nos assistiu, você que vai nos assistir. Quero dizer para você que é uma alegria muito grande. Irmãos, só dar 2 anúncios rápidos. Nossa programação está normal, domingo aí, porque, graças a Deus, aqui não tem bloco, não tem bagunça, né? Nós vamos vir para cá para cultuar o Senhor, certo? Normal, normal e normal. Ok? Beleza? E só dar outra palavra. No próximo dia 17, no terceiro sábado, nós precisamos tirar do quarto sábado e botar para o terceiro sábado, por causa de uma programação que vai envolver a juventude. Então, aí nós estaremos fazendo o nosso evangelismo e ar livre. Eu preciso muito da igreja presente. Ah, pastor, a gente bota uma caixinha, né? Uma caixinha, aí fica só o Senhor lá e alguns irmãos, pastor. A igreja está aqui do lado. Se eu fizer isso aqui nessa esquina, que recado que eu estou mandando para a comunidade? Hã? Que recado que eu estou mandando para a comunidade? Pô, só está o pastor lá aí. A igreja domingo à noite está assim, ó. Aí chega no evangelismo. Nós precisamos estar aqui, ó. Nós vamos fazer evangelismo nessa área aqui, daqui do Ronaldo.
vamos fazer um culto ao ar livre ali. Cadê os homens da igreja? É por isso que essa igreja está sem fé, Senhor. Pergunta, cadê os homens da igreja? Os homens da igreja não... Cadê os homens da igreja, irmãos? Misericórdia, Jesus. Separe e leva, Senhor. Em nome de Jesus. Leva para o céu logo, para esse povo ser ressurreto com o corpo novo, de macho lá em cima. Eu estou perguntando os homens estão assim, tu imagina as mulheres. Os homens, por favor, nos ajudem, principalmente para a gente carregar um pezinho para lá e na volta também. Então a gente vai fazer o quê? Vou deixar o pessoal do som, preparando o som, a gente vai carregar para lá, um pouco mais cedo, vai carregar, o pessoal do som vai estar organizando o som, a igreja vai vir para cá 3h30 da tarde, a gente vai orar, evangelismo, quando a gente retornar, depois que evangelizar essa parte de trás aqui, a gente vai fazer um culto ali. Teremos participação, solo, né? Teremos aí um ministério de louvor presente. Eu penso muito nisso, nós temos condições, música, nós temos bons pregadores e temos que botar para fora, certo? E aí eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. No último que nós fizemos, e o primeiro que eu fiz como pastor aqui, né, foi muito bom. E as pessoas passavam ali assim, cara, que igreja abençoada, quanto tempo não vi um evangelismo aqui? Teve um que falou isso para a gente, né? Quanto tempo não vejo um ar livre aqui, melhor falando. Então a igreja vai estar ali. A igreja já vai ser a segunda programação dela de evangelismo. Um mês café com carinho, o outro evangelismo na rua. Ah, pastor, por que a gente não sai todo sábado? Não dá, irmãos. Porque a gente tem as programações, né, que cada departamento tem, também é outra forma. Preciso disso para evangelizar? Não. Onde você é igreja, você é missão, é igreja em missão. Então você pode evangelizar. Beleza? O terceiro ponto que eu quero falar rápido, os homens da igreja que puderem estar comigo, eu sei que a juventude vai estar aqui no Acampa Dentro, sexta e sábado, os homens da igreja que puderem estar comigo no sábado de manhã, eu aguardo você lá para a gente fazer alguns reparos rápidos. Por exemplo, a água está descendo lá na caixa de esgoto lá, está enchendo a caixa, está entrando na cozinha. Então, vou precisar desviar aquela água lá. Algumas coisas que não foi terminada na obra, eu preciso terminar rápido, botar o vidro, limpar aquela sala, deixar aquela sala limpa. Então, se você puder estar aqui comigo, você vai me ajudar e muito, tá? No sábado de manhã. Penso eu que eu só vou pagar o almoço para você e a gente vai embora. Mas você não vai ficar sem almoçar, nem sem tomar o café. Como sempre, né? Toda vez que a gente vem para cá trabalhar, a gente tem almoçado aqui. E o terceiro anúncio rápido, irmãos, dê uma olhada na live e veja como é que ficou a questão do som. Melhorou e muito. Parabéns ao pessoal do som, pessoal da mídia, né? Está muito top. Compartilhe, irmãos, porque às vezes a gente fala assim, poxa, foi bom o culto, foi maravilhoso a mensagem, pô, domingo à noite nós bebemos aqui, o Zé Carlos pregou, né? Foi muito bom. Compartilha. Vai que você salva alguém aí, só em compartilhar uma live, né? Então ajuda a tua igreja aí também, tá bom? Deus abençoe e até domingo de manhã para a glória do Senhor.